Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E saindo aqui mais um vídeo de passo a passo na versão para canhotos. Se você é destro e quiser assistir esse vídeo na versão para destros, aí embaixo no primeiro comentário tem o link da versão destros e no final desse vídeo também tem o link da versão para destros. Bem, gente, então agora vamos lá falar aqui da nossa peça. Como vocês estão vendo, ele é uma peça bem simples, mas que ficou com um charme todo especial com esse bico. E esse tapete foi trabalhado com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então, ele ficou um tapete bem grandinho, mas assim, num tamanho ideal para a porta. E eu gastei o total de 350 gramas de barbante para trabalhar essa peça, o que equivale a aproximadamente uns 370 metros de fio. Durante esse vídeo, eu vou explicar como fazer ele mais largo e também mais comprido, se você quiser fazer um jogo de cozinha. Também vou deixar no primeiro comentário algumas quantidades de correntes iniciais e também algumas quantidades de voltas a mais que você possa ir trabalhar para fazer em outros tamanhos e que dê bem certinho o bico, pois embora ele seja um tapete bem simples no meio, se você não tiver uma estratégia aí de contagem dos grupos dos pontos, depois não dá certo o bico. Então, durante o vídeo também vou mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona essa conta, ok? Então, é isso, espero que vocês gostem e vamos lá, então, para mais um passo a passo. Bem, então, nós vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 58 correntes. Aqui eu já fiz as minhas 58 correntes. E já vou dar orientação para você fazer mais largo essa peça, se você quiser aumentar aí a largura. Então, é só você ir somando de 15 em 15 correntes. Então, se você fizer aqui mais 15 correntes depois da corrente 58... também vai dar certinho para você trabalhar o bico. Se você fizer mais 30, também dá certo para você trabalhar o bico. Então, é só ir somando múltiplos de 15 correntes a essas correntes iniciais, que o bico sempre vai dar certo. Depois, conforme a gente for trabalhando a peça, que eu for orientar também como aumentar o comprimento, vocês vão entender melhor o porquê dessas 15 correntes. Então, a cada 15 correntes a mais que você fizer, você vai trabalhar 3 grupos a mais de 3 pontos altos aqui na primeira volta. Bom, então vamos aqui dar continuidade. Depois de trabalhar essas 58 correntes, eu vou contar o total de 7 correntes voltando atrás, a partir da última aqui que eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na 7ª, eu vou trabalhar um ponto alto. Bom, então, eu fiquei com uma alcinha aqui de 6 correntes nesse canto, porque a 7ª corrente eu usei para fazer um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, então, venho aqui para a corrente à frente, faço mais um ponto alto, corrente à frente, mais um ponto alto. Então, trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente de base, fiz um grupo com 3 pontos altos. E aqui na primeira volta, nós vamos fazer o total de 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, 1, 2, e sempre pulando 2 correntes de base, 1, 2. E a partir da terceira corrente, eu faço mais um grupo de 3 pontos altos, sempre usando aqui 3 correntes de base. Fez os 3 pontos altos, 2 correntes. Pula 2 correntes e agora, usando as próximas 3 correntes, faço mais 3 pontos altos. Vamos com esse padrão até construir aqui 10 grupos de 3 pontos altos. Depois do 10º grupo, vão sobrar 4 correntes lá no final.
Então, eu vou fazer aqui os meus 10 grupos e venho pra gente continuar. Aqui está, vim trabalhando a volta com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos e restou aqui no final 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Agora, aqui, então, eu faço mais 2 correntes. Então, olha, vocês se recordam que eu disse que aqui, nesse anelzinho, nós ficamos com 6 correntes. Então, do lado de cá vai ser a mesma coisa. Se eu tenho 4 correntes aqui embaixo e mais 2 aqui em cima, eu totalizo também 6 correntes. E esse aqui foi um jeito novo que eu pensei de fechar aqui os cantinhos, para que não fique, porque normalmente a gente faz até aqui o final, depois trabalha um ponto alto aqui nessa última corrente, fica sempre esse carocinho aqui, quando a gente vai trabalhar depois contornando ao redor de toda a peça, depois que faz aqui a primeira parte do meio do tapete, fica sempre um carocinho aqui na ponta. Então, pensei um jeito de tirar esse carocinho e deixar redondinho, igual aqui assim. Então, as duas pontas vão ficar aqui depois, conforme a gente for trabalhando, não dá nem para saber onde foi o início e o final aqui da volta, fazendo do jeito que eu vou mostrar. Bom, então, vamos lá. Depois de trabalhar essas duas correntes, eu venho aqui nessa primeira corrente que eu fiz para começar o meu trabalho e pegando só por essa alcinha aqui, eu vou passar a minha agulha, vou encostar bem lá na última corrente, ajustar bem essa laçada e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Bom, então, vocês reparam que ficou redondinho aqui, né, o cantinho, e não ficou aquele caroço do nozinho aqui depois, quando a gente for trabalhar ao redor da peça. Bom, e agora, então, nós vamos trabalhar a próxima volta subindo aqui 3 correntes. Enquanto eu estiver subindo essas 3 correntes, eu vou subir a ponta junto, que é para já começar a arrematar. E tem gente que fala assim, ah, eu não vou arrematando, porque depois se eu preciso desmanchar é difícil. Esse arremate aqui, você pode fazer tranquilamente, que se por um acaso você precisar desmanchar a sua peça, é só puxando a linha que o arremate aqui ele desmancha junto, não vai dar nó, não vai dar trabalho para desmanchar se for preciso. Bom, então vamos lá. Eu vou segurar aqui a ponta e vou passar a minha agulha por baixo da ponta que está segurando aqui, que eu estou segurando aqui, vou por baixo buscar a linha que vem vindo lá do cone. E faço aqui uma corrente. Então, vou fazer 3 correntes, aqui já fiz uma. Depois, eu vou segurar a linha ainda aqui, a ponta, e por cima da ponta, eu venho aqui na linha que vem vindo do cone e faço a minha segunda corrente. E agora, eu vou subir a ponta, segurando ainda ela aqui, e venho por baixo da ponta, pego a linha que tá lá vindo do cone e faço aqui a minha terceira corrente. Com isso, a ponta subiu aqui e já estamos começando, então, o arremate. Fica bem feitinho e olha para vocês verem agora, depois que a gente subiu as 3 correntes, já estamos dando continuidade, como é que ficou aqui os 2 cantinhos. O primeiro, o segundo. Não tem o nozinho e fica bem arrematado aqui o início e final dessa volta. Bom, então, agora vamos começar a nossa segunda volta. Depois de subir aqui as 3 correntes, eu vou laçar e vou virar a minha peça, vou deixar a pontinha lá para trás, depois, mais para frente, a gente termina de arrematar essa ponta. Então, eu vou fazer aqui no início um grupo de 3 pontos altos. Essas 3 correntes, o primeiro ponto alto. Agora, eu faço mais 2, pegando por baixo das correntes. Bem, então, aqui está o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer 11 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E todos os grupos serão trabalhados nesses intervalos de correntes que nós temos de base. Então, é só ir fazendo 3 pontos altos em cada intervalo. E depois de cada grupo de 3 pontos, 2 correntes. 1, 2, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. É só isso para trabalhar essa volta. Eu vou fazer aqui a minha e venho lá no final encerrando o último grupo junto com você.
Aqui está, vem trabalhando a segunda volta com o padrão que orientei. Por enquanto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos. Agora, o grupo 11, vou fazer junto com vocês. Então, depois do 10º grupo, faço as 2 correntes e venho trabalhar aqui nessa alcinha da ponta. Então, faço 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro ponto alto, vou fazer pegando na 5ª corrente. Então, conto aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª corrente, passo a agulha pelo meio, busco aqui uma linha e trabalho um ponto alto. E completo, então, 11 grupos de 3 pontos altos na segunda volta. Então, aqui no meio do tapete, nas voltas ímpares, que nem aqui na volta 1, que é uma volta ímpar, eu fiquei com 10 grupos de 3 pontos altos e uma alcinha aqui no início da volta e uma alcinha aqui no final da volta. A volta 2, que é uma volta par, então, eu fiquei com 11 grupos de 3 pontos altos e um grupinho de 3 pontos altos no início e um grupinho de 3 pontos altos no final. Então, todas as voltas ímpares serão iguais essa primeira aqui e todas as voltas pares serão iguais essa segunda aqui. Bom, e todas as vezes que eu for começar uma volta e tiver aqui um grupo de 3 pontos altos na base, então, eu sempre vou construir 5 correntes para iniciar a próxima volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez essas 5 correntes, laça, vira a peça e agora vamos trabalhar a terceira volta. Então, a terceira volta, ela terá intervalinho no início e no final, e nós vamos fazer 10 grupos de 3 pontos altos. Então, o meio do tapete inteiro aqui será a repetição dessas 2 primeiras voltas. Então, depois de fazer as 5 correntes, eu venho no próximo intervalo que eu tenho, e a partir dele, então, eu começo a trabalhar 3 pontos altos. E faço 2 correntes de separação, depois dos 3 pontos altos, venho no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Vamos assim até construir aqui 10 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus 10 e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei a minha terceira volta, fiz os meus 10 grupos de 3 pontos altos, estou aqui no finalzinho. Então, a partir aqui da terceira volta, todas as vezes que estivermos fazendo voltas ímpares com 10 grupos de 3 pontos altos, nós sempre vamos encerrar igual vou mostrar essa aqui. Então, depois do 10º grupo, eu sempre vou fazer 2 correntes e vir aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos que eu tenho, e aqui eu sempre vou ter 3 correntes no final. Então, sempre passarei a agulha pelo meio da terceira corrente, busco aqui uma linha e trabalho aqui o último ponto alto da volta. Então, todas as voltas ímpares serão encerradas iguaizinhos, eu acabei de mostrar isso aqui. Então, de novo aqui, ó, fiquei com um intervalinho no início, um intervalinho no final, volta ímpar. Agora, vamos trabalhar a volta 4, que é uma volta par, então, as voltas pares, elas sempre terão 11 grupos de 3 pontos altos e sempre para começar uma volta par, eu terei aqui de base esse intervalinho no final. Então, todas as vezes que eu tiver esse intervalinho aqui no final da volta, eu sempre vou começar a próxima volta fazendo apenas 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Essas 3 correntes do primeiro ponto alto. Agora, eu laço, viro a peça e vou completar aqui um grupinho de 3 pontos altos usando esse intervalinho. Então, aqui eu faço mais 2 pontos altos. Então, sempre será assim para iniciar as voltas de número par. Fez esses primeiros 3 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir no próximo grupo e mais 3 pontos altos. E vamos assim até o final da nossa volta, teremos 11 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha volta e venho lá fazendo o último grupo junto com você.
Aqui está, vim trabalhando a quarta volta com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz 10 grupos, agora o grupo 11 vou fazer junto com você. Então, depois do 10º grupo, são 2 correntes. Venho nesse intervalo que tem aqui no cantinho, faço 2 pontos altos pegando por baixo dessas correntes. E depois, o terceiro ponto alto desse grupo, eu vou fazer pegando pelo meio da terceira corrente que eu tenho de base. Então, sempre conto de baixo para cima. 1, 2, 3. Passo a agulha aqui no meio da terceira corrente, busco aqui uma linha e faço o último ponto alto dessa volta. Bom, gente, então, olha, é bastante simples para trabalhar aqui o meio desse tapete. Vamos repetindo, então, sempre o padrão dessas 2 primeiras voltas e sempre vamos iniciando e encerrando as voltas da maneira como eu orientei vocês. Então, como é muito simples, eu não vou ficar filmando volta por volta aqui do início do nosso trabalho. Então, nós vamos fazendo essas repetições dessas 2 voltas até nós construirmos aqui o total de 38 voltas. Então, aqui já fiz 4, vou seguir com esse mesmo padrão até fazer 38 voltas. Em seguida, venho e já oriento como fazer mais comprida essa peça. Então, eu vou fazer aqui as 38 voltas e já venho. Aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 voltas. Bem, e nós vamos fazer ainda mais uma volta aqui. Nós vamos fazer até a volta 39 aqui no meio do tapete, mas essa volta eu quis fazer junto com vocês, porque vai mudar um pouquinho aqui a quantidade de correntes nos cantos. Bom, então, vocês se recordam que aqui no início nós ficamos com 6 correntes em cada um dos cantos, quando nós trabalhamos aqui a primeira volta. Depois, na segunda volta, nós usamos 2 dessas correntes, dessas 6 que nós tínhamos aqui de cada lado, e restou aqui vazia de base 4 correntes. Então, dos 2 lados aqui, eu tenho 4 correntes nesses cantos, porque eu usei 2 para trabalhar os pontos altos. Então, no cantinho aqui da última volta, nós também vamos ficar com 4 correntes em cada canto, que é para ele ficar assim um pouquinho arredondado, igual ficou aqui embaixo, para que depois, quando nós estivermos trabalhando as próximas voltas, fique bem bonitinho aqui os nossos cantos. Bom, então vamos lá. A única coisa que vai mudar aqui é a quantidade de corrente nos cantinhos. Bom, então agora eu vou iniciar a minha volta de número 39, fazendo apenas 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Depois dessas 4 correntes, eu vou laçar, vou virar e vou trabalhar aqui a volta 39, fazendo 10 grupos de 3 pontos altos usando os meus intervalos. Então, fiz as 4 correntes, virei a peça, venho no primeiro intervalo e faço 3 pontos altos. E aqui eu vou seguir igual as outras voltas, fazendo 3 pontos altos em cada intervalo e separando sempre com 2 correntes aqui entre um grupo e outro. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 10 grupos e venho lá no finalzinho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei a minha volta 39, fiz os 10 grupos de 3 pontos altos. E para fechar aqui a volta 39, então, eu vou fazer apenas 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, eu venho na terceira corrente que eu tenho aqui de base, e vou passar a agulha pelo meio da terceira corrente, e vou prender aqui um ponto baixíssimo.
Então, se você for fazer mais comprida essa peça, você também trabalha a última volta aqui do meio do tapete, igualzinho eu acabei de orientar aqui. E depois de prender o baixíssimo, então, nós cortamos aqui essa linha e agora vamos mudar a cor. Mas antes de começarmos a trabalhar com a outra cor, eu vou orientar você a fazer mais comprida essa peça. Bom, se você quiser fazer mais comprida, você vai aumentando aqui as quantidades de voltas em múltiplos de 6. Então, você pode fazer aqui depois mais 6 voltas. Você chega na volta 45 e assim por diante. Você vai somando de 6 em 6 voltas. Eu vou deixar também anotado no primeiro comentário as orientações dos aumentos, tanto aqui do comprimento quanto da largura também. Então, vou deixar lá algumas quantidades de correntes iniciais e algumas quantidades de voltas aqui, com relação aos aumentos. Bom, gente, então aqui eu vou mostrar agora para vocês um segredinho aqui dessa peça. Então, olha, na parte mais estreita aqui, se eu contar os meus grupinhos de 3 pontos altos, de 3 em 3 grupinhos, vocês vão ver que vai sobrar um grupinho aqui no final. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Então, sobrou um aqui. Eu preciso que aqui na parte mais comprida também tenha a mesma conta. Então, com 39 voltas, vai dar igualzinho aqui, vai sobrar um grupinho lá em cima. Se eu for contando de 3 em 3 aqui. Então, vamos lá conferir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, sempre precisa bater essa conta, tanto aqui do lado mais estreito quanto do mais comprido. Então, sempre vamos contando de 3 em 3 grupinhos e sempre vai sobrar um aqui na lateral, tanto na mais comprida quanto na mais estreita, porque daí depois vai dar bem certinho para nós trabalharmos o bico. Bem, então é isso, e se você quiser mais orientações a respeito dos aumentos, então no primeiro comentário tem lá mais explicações para você. Bom, gente, então agora eu vou começar a trabalhar com esse amarelo clarinho. Bom, então vamos lá. Você pode aí pegar em qualquer um dos cantos, eu vou pegar nesse canto aqui, que é da lateral mais estreita, vou entrar aqui trabalhando a minha lateral mais estreita. Então, para prender a linha, vou laçar aqui na minha agulha. E vou prender um ponto baixo, pegando bem na metade aqui, olha, dessas correntes que eu tenho nesse canto. Busco aqui a linha, passo pra cá a ponta e faço aqui um ponto baixo. Bem, e depois desse ponto baixo, eu vou subir mais 2 correntes que vão aqui equivaler um ponto alto para mim. Em seguida, faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo do canto. Bem, então, aqui eu criei um grupinho de 3 pontos altos, mas aqui, depois, quando estivermos encerrando a volta, vamos fazer aqui, completar aqui um leque. Então, vou fazer no final mais 3 pontos altos aqui. Bom, então, vamos lá. Fez esses 3 pontos altos, faz 2 correntes. Vem no próximo intervalo, faz mais 3 pontos altos. E vamos seguindo assim, até trabalhar nesse intervalo que nós temos aqui logo antes do canto. Então, eu vou fazer o meu até ali e venho virando o canto junto com você. Aqui está, vim trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos até encontrar aqui o meu canto. Nesse canto, vou fazer um leque. Então, depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes e venho trabalhar o leque aqui nas correntes do canto. E aqui eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Três correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. Bem, então,
No amarelo claro aqui, nós vamos trabalhar 4 voltas fazendo esses grupos de 3 pontos altos e os leques aqui no canto. As 2 primeiras voltas eu vou trabalhar o leque com 3 correntes e as 2 últimas voltas eu vou trabalhar os leques com apenas 2 correntes aqui. Porque se eu fizer as 4 voltas com 3 correntes no meu leque, vai ficar muito pontudo os cantos aqui do meu tapete. Se eu fizer as 4 voltas com apenas 2 correntes, ele vai repuxar um pouco para dentro. Então, para equilibrar, eu vou fazer 2 voltas com esses leques com 3 correntes e 2 voltas esses leques aqui com apenas 2 correntes. Então, são 4 voltas que vamos fazer. Para quem já tá prático aí no crochê, se quiser, é só continuar agora com essa orientação que passei, não precisa nem do vídeo. Mas eu vou ficar aqui com quem está ainda mais no começo do crochê. Bom, então, depois do leque do canto, nós vamos seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalinho desse que nós temos aqui na lateral mais comprida. Então, não vai mudar o padrão aqui, tanto na lateral mais estreita quanto na mais comprida. Nós sempre vamos fazer 3 pontos altos, trabalhados sempre nesses intervalos que temos de base e separando esses 3 pontos altos, sempre 2 correntes. E os 4 cantos aqui da primeira volta, nós vamos fazer com os leques igualzinho eu acabei de orientar. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar essa primeira volta aqui contornando ao redor da peça. Eu vou fazer o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a primeira volta no amarelo, seguindo o padrão que orientei. E enquanto eu estava trabalhando essa volta aqui, eu fui escondendo todas as pontinhas do marrom embaixo desses grupinhos de pontos altos que eu trabalhei aqui no amarelo. Bem, e aqui no finalzinho da volta, vocês se recordam que nós iniciamos aqui a volta fazendo um grupinho de 3 pontos altos nesse canto. Então, aqui, quando eu estava completando a volta, eu trabalhei mais 3 pontos altos no mesmo canto onde trabalhei os 3 primeiros. E agora, nós vamos fechar essa volta da seguinte maneira. Depois desses últimos 3 pontos altos aqui no canto, eu vou fazer uma corrente, eu vou laçar. E vocês se recordam que para trabalhar o primeiro ponto alto, eu fiz um ponto baixo e em seguida 2 correntes. Então, eu venho na segunda dessas 2 correntes que eu fiz, passo a agulha pelo meio e trabalho aqui um ponto alto. Então, tiro 2, laço e tiro as últimas 2 linhas. Bem, então, dessa maneira, nós encerramos aqui a primeira volta no amarelo. Agora, nós vamos trabalhar mais uma volta no amarelo, igualzinha essa primeira que nós fizemos. Então, aqui, para eu começar, eu vou passar a agulha por baixo desse ponto alto que fiz, vou buscar aqui uma linha, trabalhar um ponto baixo e em seguida 2 correntes, 1, 2. Então, esse ponto baixo, essa corrente, o meu primeiro ponto alto da segunda volta. Agora, faço mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo. E depois, eu vou seguir trabalhando 2 correntes e 3 pontos altos no próximo intervalo. E nós vamos com esse padrão até encontrar o canto. Então, são sempre 3 pontos altos em cada intervalo. E separando esses 3 pontos altos, nós sempre fazemos 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o leque do canto. Então, sobre esse leque, vou fazer outro leque idêntico aqui na segunda volta. Então, aqui depois desses 3 pontos altos, faço as minhas 2 correntes de separação, venho nas 3 correntes do leque e aqui faço 3 pontos altos. Três correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos.
Bem, então aqui está, olha, o leque desse canto igualzinho o leque da base. Então, a volta 2 aqui no amarelo é idêntica à primeira volta. Então, vamos seguindo agora aqui com 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo e virando os cantos com os leques iguaizinhos. Eu acabei de mostrar aqui nesse primeiro canto. Bom, então, é só isso para trabalhar aqui a segunda volta. Eu vou completar todo o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a segunda volta com o padrão que orientei, chegando aqui no finalzinho, eu fiz mais 3 pontos altos nesse cantinho aqui onde eu iniciei com 3 pontos altos. E vou fechar essa volta igualzinho fechei a volta de base. Então, depois desses 3 pontos altos aqui no cantinho, eu faço uma corrente, laço, venho na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, passo a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalho aqui mais um ponto alto. Então, laço, tiro 2 linhas, laço, tiro as últimas 2. E fechamos, então, aqui a nossa segunda volta no amarelo. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. E vou começar da mesma forma que comecei as 2 anteriores. Passo a agulha por baixo desse último ponto alto que fiz, busco aqui uma linha, trabalho um ponto baixo e em seguida 2 correntes. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto da terceira volta. Venho aqui e faço mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. E depois de trabalhar aqui esses 3 pontos altos nesse canto, eu vou seguir com as 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo até encontrar o meu próximo canto. Então, vou fazer o meu até ali no canto e venho mostrando como vamos virar. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, encontrei o leque do canto. Então, se recordam que eu disse que as 2 primeiras voltas, os leques teriam 3 correntes e as 2 últimas, 2 correntes apenas. Então, a partir da terceira volta, os meus leques do canto terão apenas 2 correntes. Então, faço aqui 2 correntes depois desses 3 pontos altos, venho nas correntes do leque e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Acabou aqui a minha linha, deixa eu desenrolar um pouquinho aqui. Bom, então, fiz 2 pontos altos, vou fazer mais um. Bem, então, depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer apenas 2 correntes. 1, 2. Fez essas 2 correntes, trabalha mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo para completar o leque. Bem, então, olha, agora aqui na terceira volta do amarelo, meu leque ficou com 3 pontos altos, 2 correntes apenas e mais 3 pontos altos. Os 4 cantos, a mesma coisa. Todo o restante segue igual. 2 correntes de separação e 3 pontos altos em cada um dos intervalos que nós temos de base. Bom, então, é só isso para trabalhar a terceira volta. Eu vou fazer aqui o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a terceira volta no amarelo e fiz igualzinho aqui o final, né? Eu trabalhei aqui mais 3 pontos altos nesse intervalo onde eu fiz aqui os 3 primeiros pontos altos da volta. Bem, e essa volta eu vou fechar um pouquinho diferente, porque nós trabalhamos os leques dos cantos com apenas 2 correntes. Então, aqui para fechar, eu vou fazer uma corrente e em seguida, sem laçar, eu venho na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, passo a minha agulha pelo meio dessa corrente e prendo aqui um ponto baixo. Então, ficou assim aqui o fechamento da terceira volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a quarta e última volta aqui, contornando ao redor da peça com o amarelo claro. Então, para começar essa volta, eu vou subir aqui 2 correntes, 1, 2, volto aqui
e passo a agulha por baixo desse ponto baixo que eu fiz e trabalho mais 2 pontos altos. Bem, e depois de trabalhar esses 3 primeiros pontos altos aqui da quarta volta, eu vou seguir com as 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base até eu encontrar o próximo canto. Bem, então eu vou fazer aqui essa lateral, quando chegar lá no canto eu venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o leque do canto. Então, na quarta volta, os leques do canto também serão feitos com apenas 2 correntes. Então, aqui, depois desse grupo, faço 2 correntes de separação e venho nas 2 correntes do leque trabalhar outro leque igualzinho. Então, faço aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço 2 correntes, e se estiver muito apertadinho aqui, dá uma puxadinha nos pontos e trabalha mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo do canto. Bem, então, aqui está o leque da quarta volta, também com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Os 4 cantos, a mesma coisa. E depois, todo o restante são 2 correntes de separação e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos de base. Vamos assim pela volta toda. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei a minha quarta volta no amarelo. E para fechar essa volta, eu vou fazer da seguinte maneira. Então, vou trabalhar aqui 2 correntes e vou prender um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto dessa volta. Eu passo a agulha pelo meio da segunda corrente e prendo um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a minha linha. E essa ponta de linha aqui, olha, você pode fazer para arrematar, para começar, né, o arremate, passa a sua agulha aqui nessa primeira das 2 que você fez aqui agora para virar esse cantinho e busca essa ponta aqui para trás aqui. Depois, quando você for trabalhar, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada intervalo desses do canto. Então, quando você estiver trabalhando os 2 pontos baixos, você vira a ponta para cá de volta e prende embaixo desses 2 pontos baixos, que assim já começa a arrematar aqui e fica bem presa a linha, não tem perigo de escapar. Bem, então, em todas as nossas 4 voltas aqui no amarelo, nós trabalhamos o total de 4 leques, que foi um leque em cada canto de cada uma das voltas. E aqui na parte mais comprida, na primeira volta, eu fiquei com 18 grupos de 3 pontos altos, na segunda 19, na terceira 20 grupos e na quarta volta fiquei com 21 grupos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 grupos de 3 pontos altos na quarta volta aqui na lateral mais comprida. E na parte mais estreita, eu fiquei com 9 grupos de 3 pontos altos na primeira volta, 10 grupos na segunda volta, 11 grupos na terceira volta e 12 grupos aqui na quarta volta. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 grupos. Bem, e agora nós vamos voltar a trabalhar com o barbante marrom e vamos começar agora a fazer aqui o bico da nossa peça. Bom, então, para começar, eu vou laçar a linha na minha agulha e vou pegar aqui nas correntes do leque, em qualquer um dos leques. Eu aqui no meu estou começando no leque que vou entrar aqui para trabalhar na lateral mais estreita.
Então, venho aqui nas correntes, passo a agulha por baixo das duas correntes do leque e trabalho aqui um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, eu vou trabalhar o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois das 5 correntes, eu volto aqui nas duas correntes do leque e faço mais um ponto baixo. Então, nos 4 cantos, usando aqui as correntes, né, do leque, nós vamos trabalhar um ponto baixo, 5 correntes e mais um ponto baixo no mesmo intervalo aqui do leque. E todo o restante nós vamos fazendo com 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois das 5 correntes, nós vamos vir aqui nesse intervalo que temos logo à frente, aqui prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo aqui no intervalo, faz mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem no próximo intervalo e prende um ponto baixo. Então, olha, é só isso aqui nessa volta. Nós sempre vamos fazer 5 correntes, vir no intervalo e prender um ponto baixo. 5 correntes, no próximo intervalo, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo. E vamos com esse padrão até encontrar o próximo canto. Então, vou fazer o meu até ali no canto e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu canto. Então, depois desse ponto baixo, eu faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu venho trabalhar aqui nas duas correntes do leque. Então, virando aqui o canto, eu sempre vou fazer um ponto baixo. Depois, faço mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e trabalho mais um ponto baixo ainda aqui nas duas correntes do leque. Então, olha, os 4 cantos, a mesma coisa. Esse aqui igualzinho eu mostrei o primeiro lá para vocês. Depois, então, é só seguir fazendo as 5 correntes e prendendo um ponto baixo no próximo intervalo. Vamos então com esse padrão por toda a nossa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essas últimas 5 correntes, então vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui pelo primeiro ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Bem, e depois de prender esse baixíssimo, eu vou passar a minha agulha por baixo dessas 5 correntes que viram aqui o meu canto e vou fazer mais um ponto baixíssimo. E em seguida, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler um ponto alto. E, usando essas 5 correntes que eu tenho aqui, virando o meu canto, eu vou trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, vou fazer ainda mais 10 pontos altos nessa alcinha aqui do canto. Então, é só ir passando a agulha por baixo aqui dessas 5 correntes e trabalhando os pontos altos até construir 11 pontos altos. Então, olha, quando você tiver trabalhado uns 5 pontos altos aqui no canto, você dá uma puxadinha neles aqui, mais para a beiradinha aqui da alcinha, para sobrar espaço e trabalhar o restante. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais 6 ainda. Bem, então, olha, aqui está, trabalhei o total de 11 pontos altos nessa alcinha aqui do meu canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados com 11 pontos altos, distribuindo igualzinho eu mostrei aqui. Fez esses 11 pontos altos do canto, agora nós vamos vir nessa próxima alcinha que nós temos aqui de base e vamos prender um ponto baixo.
Então, procura trabalhar esse ponto baixo, pegando aqui bem no meio dessas 5 correntes. Passa a agulha por baixo e prende o ponto. Prendeu esse ponto baixo, agora faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem na próxima alça e pegando aqui bem na metade aqui da alça, prende outro ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, na sequência, eu venho para esse próximo intervalo de 5 correntes e só nos cantos nós vamos fazer 11 pontos altos. Em todos os outros grupos de pontos altos que nós vamos trabalhar aqui nas laterais, nós vamos fazer apenas 9 pontos altos. Então, depois dessa alcinha, eu laço direto aqui sem nenhuma corrente, venho na próxima alça e aqui trabalho 9 pontos altos. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Então, depois que a gente trabalha o grupo de pontos altos, nós vamos vir direto aqui para a próxima alça de base e aqui vamos prender um ponto baixo, pegando sempre bem no meio aqui dessa alcinha, olha, bem na metade, né? Então, prende um ponto baixo e em seguida faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vem na próxima alça e prende outro ponto baixo. Então, essa aqui será a repetição. Nós vamos fazer sempre uma alcinha de 5 correntes e depois um grupo de 9 pontos altos. Depois, mais uma alcinha de 5 correntes e agora aqui vou fazer mais um grupo de 9 pontos altos. Então, aqui eu laço, venho para essa próxima alça e faço aqui mais 9 pontos altos. Vou fazer os meus. Bem, então, aqui está, trabalhei 9 pontos altos, agora venho na próxima alça de base e prendo um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima alça e prendo outro ponto baixo. Olha, então, aqui de novo eu fiz a repetição. Trabalhei um grupo de 9 pontos altos e uma alça de 5. Então, agora na sequência, faço de novo 9 pontos altos, depois uma alcinha de 5, depois mais 9 pontos altos. E vamos assim até encontrar aqui o nosso canto. Então, vou fazer o meu até aqui e venho mostrando o canto mais uma vez para você. Bem, então, aqui está, trabalhei a minha lateral mais estreita e descontando aqui esse grupo do canto, na lateral mais estreita eu fiz 1, 2, 3, 4 grupos com 9 pontos altos e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alças de 5 correntes e encontrei aqui aquelas 5 correntes que viram o meu canto. Então, depois de prender aqui esse ponto baixo na última alça, eu vou laçar e trabalhar 11 pontos altos aqui virando o meu canto. Então, vou fazer os 11 e venho. Aqui está, trabalhei os 11 pontos altos virando o meu canto. Agora, vou prender um ponto baixo nessa próxima alça que eu tenho aqui nessa lateral. Então, pegando aqui bem no meio da alça, eu prendo um ponto baixo. E em seguida, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Então, em todos os cantos vai ficar assim, olha. Nós vamos ter os 11 pontos altos do canto e antes deles nós teremos uma alça de 5 correntes e depois dos 11 pontos altos também teremos uma alça de 5 correntes. E a partir daqui, então, eu começo a repetir o padrão. Agora, faço aqui 9 pontos altos, uma alça de 5, 9 pontos altos, uma alça de 5 e vou repetindo tudo igual eu orientei desse lado aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da minha volta e descontando aqui o grupo de 11 pontos altos que eu tenho no canto, na parte mais comprida do tapete, eu fiz um total de 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 grupos de 9 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças de 5 correntes na parte mais comprida. Bem, e aqui, depois de prender um ponto baixo na última alça que eu tinha, eu venho na terceira corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto e passo a agulha pelo meio e prendo aqui um baixíssimo. Bem, e agora então vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar subindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. As 3 primeiras correntes servem como um ponto alto e a quarta corrente espaço de separação. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, separando esses pontos altos sempre com uma corrente. Então, depois de subir as 4 correntes, eu venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente, busco aqui uma linha e faço um ponto alto. Depois, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto. E uma corrente. E vamos seguindo assim. Então, aqui no canto, nos 4 cantos, nós vamos fazer 11 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos de uma corrente. Bom, depois de trabalhar aqui esse grupo de pontos altos, nós vamos prender um ponto baixo nesse intervalo de corrente que temos aqui à frente. Então, pega bem no meio aqui do intervalo e prende um ponto baixo. E agora, laça e vem no grupo de 9 pontos altos e aqui trabalha 9 pontos altos separados por uma corrente. Então, venho no primeiro ponto alto, a partir dele vou fazendo um ponto alto, uma corrente. Ponto à frente, um ponto alto, uma corrente, até trabalhar sobre os 9 pontos altos que nós temos na base. Bom, então, vou fazer aqui os meus 9 e venho. Aqui está, trabalhei os 9 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Depois do ponto 9, eu não faço nenhuma corrente, direto eu venho nessa alça de 5 correntes e prendo aqui um ponto baixo. Bom, gente, então, essa volta, ela é só isso daqui. Nós vamos repetindo esse padrão, agora eu faço 9 pontos altos separados por uma corrente, prendo um ponto baixo e vou repetindo. Quando chego aqui no canto, então, prendo um ponto baixo aqui e no canto, então, trabalho 11 pontos altos separados por uma corrente, igualzinho eu mostrei aqui no primeiro canto. E vamos com esse padrão pela volta toda. Então, vou fazer aqui a minha e venho pra gente continuar. Aqui está, vim trabalhando toda a minha volta com o padrão que orientei. Depois de prender aqui um ponto baixo nessa última alça de 5 correntes, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar. Então, aqui 1, 2, 3, na terceira passo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, eu laço mais uma vez e eu vou cortar essa linha. Se você não quiser trocar de cor, você pode trabalhar o bico com a mesma cor que nós fizemos essas 2 voltas. Bem, e agora eu vou trabalhar aqui a última volta da minha peça com o amarelo claro novamente. Bem, então, para começar aqui a última volta do trabalho, eu vou laçar a linha na minha agulha e vou pegar aqui nesse grupo de 9 pontos altos separados por uma corrente que eu tenho logo antes aqui do meu canto, que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Então, venho no primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui nesse grupo e aqui eu prendo um ponto baixo. Busco aqui uma linha, já jogo essa linha para cá. E trabalho aqui o meu ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, então, eu trabalho um picô de 2 correntes. 1, 2. Venho no ponto baixo e pego por 2 linhas aqui do ponto baixo. Busco uma linha através dessas laçadas e trabalho outro ponto baixo. Venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Enquanto, ó, estiver trabalhando esses pontos baixos aqui no início, eu já aproveito e prendo essa ponta embaixo, que assim já arremata.
duas correntes depois do ponto baixo, volto aqui, pego duas linhas, busco uma linha e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando aqui pontos baixos com picô de duas correntes. Venho no próximo intervalo, outro ponto baixo, duas correntes, prendo aqui um picô nesse ponto baixo. Então, nós vamos seguindo com esse padrão até trabalhar um ponto baixo com picô de duas correntes no penúltimo intervalo que nós temos aqui de uma corrente. Então, venho até esse aqui. Nesse aqui, eu vou trabalhar o ponto baixo, mas não vou fazer picô. Então, vou fazer os meus pontos baixos com picô até o penúltimo intervalo e venho pra gente continuar. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos com picô. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo nesse último intervalo que eu tenho aqui de base. E depois desse ponto baixo, eu venho direto para o primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui nesse próximo grupo. E trabalho um ponto baixo aqui nesse intervalo. Então, ficou assim. E a partir daqui, então, eu vou começar a trabalhar os pontos baixos com picô de duas correntes em todos os intervalos que eu tenho aqui, sem pular nenhum, venho trabalhando os pontos baixos com picô até o penúltimo intervalo aqui do grupo que eu tenho no canto. Então, é só ir fazendo duas correntes e prendendo aqui um ponto baixo sobre o ponto baixo, usando sempre aqui essas duas linhas do ponto. Fez o picô, vem no próximo intervalo, faz outro ponto baixo, sobe duas correntes, pega duas linhas aqui desse ponto, busca aqui uma linha e trabalha um ponto baixo. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no penúltimo intervalo e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e nos 4 cantos nós vamos fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos com picô. Depois, aqui no último intervalo de uma corrente que nós temos, nós fazemos apenas o ponto baixo sem o picô. Fez esse ponto baixo, a gente já vai direto aqui para o próximo grupo de pontos altos e vem aqui no primeiro intervalo desse grupo e faz um ponto baixo com picô. Então, essa aqui é a repetição. Os picôs sempre com duas correntes. Bem, então é isso. Para trabalhar essa volta, nós vamos sempre fazer aqui um ponto baixo, um picô de duas correntes, nesses intervalos de uma corrente que temos de base, sempre até o penúltimo intervalo que nós temos do grupo. No último, nós fazemos apenas um ponto baixo e direto vamos vir aqui para o próximo grupo e no primeiro intervalo começamos a trabalhar os pontos baixos com picô e vamos até o penúltimo. E vamos repetindo assim. Nos cantos, então, ficamos com 9 pontos baixos com picô e em todos os outros serão sempre 7 pontos baixos com picô. Eu vou completar o restante dessa volta, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei, depois de fazer aqui esse ponto baixo no último intervalo de uma corrente que eu tenho. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que fiz e prendo aqui um ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto aqui a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso, e depois é estender bem a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão.
E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se você tem canal de vlogs de tapetes e fizer esse tapete e fizer um vlog, por gentileza, eu peço que deixe um comentário com o link do vlog que você fez dessa peça, que eu irei até o seu canal para ver o seu trabalho. E estou aí com um projeto de divulgação desses canais de vlogs. Então, capricha no seu vídeo, que possa ser que eu divulgue o seu canal aqui no meu canal, ok? Então, é isso, vamos nos ajudar cada vez mais com amor fraterno para que possamos superar as nossas crises. Bem, e se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.